A graça e a paz do nosso Deus. Um excelente dia a todos. Estamos começando mais um café com Bíblia. E, como de costume, deixa eu te perguntar. Você já leu a Bíblia hoje? Ainda não? Então vamos ler a palavra de Deus. Mas antes da gente ler a palavra de Deus, eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para que o YouTube lhe avise quando tiver vídeo, e comente, compartilhe, curta, faça seu pedido de oração. Após a palavra estaremos aqui clamando e orando a Deus. A palavra que Deus me deu hoje está lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3. Diz assim: Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Hoje a palavra de Deus está profunda, está uma bênção. Vamos falar aqui sobre esses dois moços, um chamado Abel e outro chamado Caim. Foram os dois primeiros filhos dos nossos patriarcas, Adão e Eva. E, infelizmente, também na Bíblia é o primeiro homicídio relatado, vindo como uma consequência da queda de Adão e de Eva. E o primeiro homicídio acontece, infelizmente, entre irmãos. E dentro do contexto religioso. Esses dois irmãos eram religiosos, tinham uma fé. Olha que interessante isso aqui. O primeiro homicídio aconteceu entre irmãos e dentro de um contexto religioso, por motivos ligados a práticas religiosas. A Bíblia diz que Abel, primeiro Caim, levou a sua oferta ao Senhor. E diz que foi do fruto da terra. E logo depois vem Abel. E a Bíblia detalha a oferta de Abel. Abel deu a primícia e Abel deu das gorduras do seu animal. Todos os dois sacrifícios dentro da lei mosaica eram aceitos, tanto de legumes, verduras, como de animais. Mas o que é interessante aqui, que diz a Bíblia que Deus, ele olhou para a oferta de Abel e para Abel. E Caim, Deus rejeitou tanto a sua oferta como a Caim. Jesus, quando ele fala sobre levar a oferta no templo, ele fala que antes de eu entregar a oferta, se acaso eu tiver brigado com meu irmão, devo me reconciliar para depois entregar a minha oferta. Por quê? Deus não se deixa enganar. Deus também não é levado por barganha. Deus não está interessado somente na oferta. No contexto pagão da época, era muito comum as pessoas barganharem com os deuses. Os deuses eram interesseiros, olha só, interessante, parecia muito com os seres humanos. No caso, o que valia no culto era a oferta. As divindades, elas não estavam interessadas na vida do adorador. O interessante era que aquela pessoa levasse alguma coisa que agradasse a divindade. Tão diferente é o Deus das Escrituras. Um Deus que não se deixa levar por presentes ou por valor de ofertas, mas a vida do adorador, ela interessa. Nisso vemos a distinção do Deus da Bíblia
para os outros deuses, que não se importavam com as práticas morais dos seus adoradores, porque o importante era somente aquilo que eles levavam ao altar. Por isso que a Bíblia em Gênesis é clara em dizer que Deus olhou tanto para a oferta como para a vida. Ou seja, Deus ele não olha somente para o sacrifício, mas olha para a vida daquele que levou o sacrifício. Todos devem estar agradáveis a Deus. Lá no livro de Pedro, o apóstolo Pedro fala aos maridos para que eles viessem tratar bem as suas esposas, para que as suas orações viessem ser aceitas e não fossem rejeitadas. Oração também é tida como um sacrifício a Deus. E esse é um princípio muito forte para nossas vidas. Deus ele não olha somente para a oração, mas ele olha para a vida daquele que ora. Assim é o nosso Deus. Jesus certa vez falou dos fariseus que davam suas ofertas, mas a intenção era mal. Mas olhando para o texto de Gênesis, podemos nos perguntar por que Deus ele rejeitou tanto a oferta de Caim como o próprio Caim. Primeiro a gente percebe que Abel ele deu a primícia, ele deu o melhor. E a gente vê que não há detalhes na oferta de Caim. Logo a gente pode concluir que é bem provável que Caim não deu o melhor da sua força, do seu fruto. Bem provável que não. É o que dá para entender nesse relato de Gênesis. Segundo, parece-me que Caim tinha algum problema com Abel, alguma rivalidade. Não tinha talvez tivesse uma inveja de Abel. E Deus tudo isso ele vai observar em Caim. A vida de Caim não estava corretamente diante de Deus. E de alguma forma, Caim percebeu que Deus foi favorável a Abel. E a sua oferta a Deus ele rejeitou. De modo que a Bíblia diz que se enfureceu Caim e o seu semblante ficou transtornado. Caim era um homem muito intolerante. Caim era alguém que parece que não gostava de ser contrariado. Caim parece que era alguém que não aceitava um não. Era alguém muito explosivo. Ele ficou enfurecido e logo mudou o seu semblante com raiva. Mas Deus é tão gracioso que Deus, eu não li o texto, mas Deus logo adiante, ele chama Caim para uma conversa e diz: porque o teu semblante, Caim, mudou. Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Que Deus quer falar para Caim? Deus não faz acepção de pessoa. Deus não tem filhos prediletos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não gostava mais de Abel do que Caim. Não, Deus amava os dois de igual maneira. Deus apenas estava sendo justo e dando os dois da forma como merecia ser lhe dado. Abel mereceu o favor do Senhor. Abel, ele tinha uma vida coerente com a sua oferta. E Deus diz para Caim: se tu fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se tu mudares. Quando Deus demonstra uma certa rejeição à oferta de Caim, era porque Deus sabia que Caim poderia melhorar. Que Caim poderia crescer. Mas infelizmente Caim, ele culpa Deus, ele culpa Abel, ele não consegue fazer uma autoanálise e reflexão e procurar resolver o problema nele mesmo. E Caim, ele decide fazer algo absurdo. Caim, ao invés de ouvir a repreensão do Senhor,
e esquecer a rivalidade com Abel, porque parece que ele queria rivalizar com Abel, e focar mais no que interessa, que é a sua vida e a sua oferta. Ele faz o caminho errado. Ele chama Abel para o campo e ele mata Abel. Ele mata o seu irmão. Por inveja, por fúria. E depois que ele mata o seu irmão, nem depois disso ele se arrepende, porque Deus ainda vai ao encontro de Caim. E pergunta por Abel. E Caim, cheio de arrogância, diz: sou eu o guardador do meu irmão. E para piorar de tudo, Caim rejeita a graça de Deus quando ele fala: maior o meu pecado que se possa perdoar, e dar as costas para Deus. E a Bíblia diz que Caim, ele era do maligno. Infelizmente, ele trilhou o caminho errado. Abel, ele foi tido como mártir da fé. Ele morreu por sua justiça. Ele morreu porque procurou agradar o Senhor e despertou a fúria de um ímpio. Essa é a história desses dois irmãos. São escolhas diferentes. Cada um fez uma escolha. Caim, infelizmente, escolheu o caminho errado. E a sua sorte foi triste. Na Bíblia, a questão de sorte no destino não é questão de ser rico, de ser poderoso, de ser alguma coisa. Caim até prosperou depois que ele matou Abel. Mas ele morreu sem Deus. Abel, a ótica humana, não teve sorte, porque ele foi assassinado. Mas pela ótica bíblica, ele prosperou, porque ele morreu sem perder a sua fé. Então essa aqui é a história bíblica para a gente meditar e refletir, e que a gente nunca possa tomar o caminho de Caim, da inveja, da rivalidade, da arrogância, da rejeição à graça de Deus, de uma prosperidade vazia e sem a presença do Espírito Santo. Nós possamos alcançar essa graça de Deus, onde a nossa oferta e a nossa vida são totalmente aceitáveis diante do Senhor. Que Deus te abençoe, reflita, medite nessa palavra, porque Deus tem muito mais a falar com você. Vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos clamar a Deus? Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos em Tua presença, Senhor. Te apresento essa pessoa que está orando comigo, que está clamando comigo, Senhor. Pedimos a Ti o Teu favor, pedimos a Ti a Tua graça, Senhor. Deus, que Tu possas olhar para nós e para a nossa oferta, Pai. Que possamos ser agradáveis a Ti. Que não venhamos trilhar o caminho de Caim, Senhor. Que foi o mesmo caminho que trilhou Judas. O mesmo caminho que trilhou também Balaão. E muitos homens que tiveram um destino ruim na sua vida. Abençoa, Pai. Cada um que está clamando comigo, cuida, zela, protege, Pai. Envia a cura, a restauração, repreenda, ó Deus, todo o mal. Toda obra do diabo, Senhor, não prevaleça. Que a Tua bênção, que a Tua unção esteja com todos nós, Senhor. Que a Tua graça transborde em nosso coração. Abre uma porta, envia uma cura, Senhor. Restaura uma família. Salva vidas, Senhor, nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Faz o impossível se tornar possível, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.